Se essa é a sua primeira vez aqui, quero dizer uma coisa importante. Você está entrando em um treinamento criado para ajudar vendedores a evoluírem no novo varejo. Nos próximos minutos, você irá assistir algumas aulas rápidas e extremamente importantes. Nelas, eu vou te explicar como o cérebro do cliente funciona na hora da compra, como funciona o método acelerador X, como utilizar o simulador acelerador X. Tudo isso de forma prática, leve e aplicada ao dia a dia de vendas. Essa é uma aula compacta, mas muito importante, porque ela vai te dar toda a base necessária para aproveitar ao máximo os treinamentos. Então, agora eu te convido a assistir com atenção e começar a evolução junto com a gente. Agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Venda não é apenas produto, venda é comportamento humano. Se você entender como o cérebro funciona no momento da compra, você começa a entender por que algumas pessoas conseguem vender muito mais do que as outras. Existe uma divisão muito importante no seu cérebro, o lado racional e o lado emocional. O racional analisa, o emocional decide. E aqui está um dos maiores erros das equipes de venda: tentar vender apenas para o racional. Falar sobre preço, de desconto, de características técnicas de produto, mas a verdade é que a maioria das compras acontece no lado emocional. O racional entra depois, apenas para justificar aquela emoção. Por isso, quando alguém compra algo que gosta muito, normalmente ele cria um argumento para validar a compra. Eu mereço, eu precisava, estava compensando, vou usar bastante. Mas a decisão inicial começa com a emoção. Existe uma substância extremamente importante nesse processo, a dopamina. Já ouviu falar? A dopamina é um neurotransmissor ligado ao prazer, expectativa e recompensa. Ela é ativada quando o sentimento que vamos conquistar algo bom. Ela é viciante, sabe? E é por isso que a compra gera tanto prazer. O cliente entra dentro da loja querendo sentir isso, tá? A dopamina. Ela quer viver essa experiência. Ela quer encontrar algo que faça sentido para ela se sentir melhor, mais bonita, mais confiante, mais realizada ou mais feliz. Ou seja, o cliente entra na loja querendo gastar. Mas existe um detalhe importante: no momento em que ele atravessa a porta, o cérebro ativa um mecanismo de defesa. Porque ninguém gosta de pressão, ninguém gosta de vendedor insistente e ninguém gosta de se sentir invadido. E é exatamente por isso que existe essa frase muito famosa. Só estou dando uma olhadinha. Essa frase não significa eu não quero comprar. Na maioria das vezes ela significa ainda não senti segurança em você. E aqui começa o método acelerador, tá? Nosso objetivo não é empurrar produto, é quebrar essa barreira emocional. Porque o cliente quer comprar, mas antes disso ele precisa confiar. Se a gente não fizer essa quebra, você não vai vender absolutamente nada. A confiança não nasce quando você fala do produto. Confiança nasce quando o cliente sente conexão com conforto e segurança. O cérebro humano está tempo inteiro tentando responder algumas perguntas invisíveis. Posso confiar nessa pessoa? Ele quer me ajudar ou apenas vender? Vou me arrepender? Estou segura aqui? Isso faz sentido para mim? E quando essas respostas não estiverem claras, o cérebro continua em aberto. E aí nasce a questão: fuga ou seguir, né? E a maioria prefere fuga, porque não tem a certeza. Por isso, o vendedor muito técnico nem sempre vende mais. Porque vender não é apenas informar, você precisa conduzir emocionalmente. Outro ponto importante é o cérebro odeia esforço. Então, quanto mais difícil for a decisão, maior a chance do cliente decidir. E isso é o lado racional. Por isso, grandes vendedores facilitam a compra. Eles simplificam, eles conduzem, eles direcionam, eles ajudam o cliente a tomar a decisão. Além disso, o cérebro humano ama pertencimento. As pessoas querem sentir que fizeram uma boa escolha, querem sentir que estão dentro de algo, querem validação social. E por isso que a experiência importa tanto hoje, gente. O cliente não quer apenas comprar um produto, ele quer viver uma sensação. E quando você entende isso, você para de atender apenas pensando em venda e começa a conduzir comportamento. E é exatamente isso que o método acelerador vai te ensinar nos próximos módulos. Como reduzir essa barreira, como gerar a confiança e como ativar essa emoção. Como conduzir o cérebro do cliente durante a compra e principalmente como transformar atendimento em conversão
e aumento de ticket médio. Agora que você já entendeu como o cérebro humano funciona no momento da compra, chegou a hora de entender como funciona o nosso método acelerador. E antes de explicar cada etapa, eu vou precisar que você compreenda uma coisa muito importante. O método acelerador não foi criado para ensinar pessoas a empurrar produtos. Ele foi criado para ensinar pessoas a conduzirem através do comportamento humano. Porque hoje o cliente mudou. O fluxo diminuiu, a concorrência aumentou, o cliente está mais acelerado, mais desconfiado, menos fiel e muito mais. Realmente, muitas lojas vendiam apenas porque tinha produto. Hoje, isso não basta mais. O cliente consegue comprar online, consegue comparar preços em segundos, consegue pesquisar de forma muito rápida. Então, por que ainda ele vai na loja física? Porque ele busca experiência. Ele quer se sentir seguro, ele quer se sentir bem atendido, valorizado, entendido, acolhido, confiante na escolha. E é exatamente aqui que o método entra. O método foi criado para ajudar a você a conduzir a compra de forma estratégica, emocional e consultiva. E o mais importante, ele pode ser usado em qualquer formato de venda, loja física, por WhatsApp, atendimento online, seja moda feminina, masculina, infantil, calçado, salão de beleza, agência de turismo, estética, ótica, serviços, consultoria consultiva, porque independente do segmento, o cérebro humano continua funcionando da mesma maneira. E aqui que existe algo valioso. As pessoas não compram apenas produtos. Elas compram sensação, emoção, autoestima, pertencimento, praticidade, confiança, status, segurança emocional. Uma mulher muitas vezes não compra apenas um vestido. Ela compra confiança, ela compra elegância, ela compra autoestima, ela compra admiração, a sensação de se sentir empoderada e bonita. Um homem muitas vezes não compra apenas um blazer. Ele compra presença, autoridade, imagem, poder, segurança. Quando eu vou num salão de beleza, eu não compro apenas o cabelo, um corte. Eu compro uma transformação, eu compro inovação, bem-estar, autoestima, amor próprio. Quando o vendedor não entende isso, quando você não entende isso, você perde a oportunidade de vender realmente o que você sugere. O vendedor fala cedo demais, mostra o produto cedo demais, tenta convencer cedo demais, fala muito mais, escuta muito menos. Acelera uma venda que ainda não está emocionalmente pronta. E aí o cliente sente com isso. E por isso tantas pessoas entram na loja e falam: só estou dando uma olhadinha. Na maioria das vezes, isso não significa não quero comprar. Significa ainda não confio, ainda não me senti confortável, ainda não me conectei com você. E o método acelerador nasce justamente para quebrar essa barreira emocional. O objetivo do método é conduzir o cliente até a compra de maneira natural, leve e estratégica. Sem pressão exagerada, sem parecer um roteiro decorado, sem transformar atendimento em robô. Pelo contrário, mostrar personalização, customização, empatia. O método trabalha experiência emocional. E ele é dividido em 5 passos, que acompanham exatamente esse comportamento do cérebro humano. As etapas são problema, encantamento, narrativa, experiência e conversão. E agora eu quero te explicar profundamente um a um, porque quando você entende isso, você vai vender sem estar no automático. Você começa a conduzir realmente com mais estratégia. Etapa um: problema. Esse talvez seja uma das etapas mais importantes de todo o método e também a mais ignorada por todos nós. Aqui você não vende, você investiga. O objetivo dessa etapa é descobrir dores, inseguranças, desejos, expectativas, emoções escondidas, necessidades emocionais. Porque o cliente raramente fala a verdade ali já no começo. Exemplo: uma cliente entra dentro de uma loja feminina e diz: quero um vestido. Ou estou procurando um sapato assim. Mas isso não significa nada ainda, gente. Ela pode querer um vestido para uma janta, para impressionar alguém, para se recuperar a autoestima, para sair com um amigo, para um encontro, para um casamento, para esconder uma insegurança. Se o vendedor mostra o produto cedo demais, mesmo ela apontando, ele perde a oportunidade de entender a emoção.
Por isso, aqui o vendedor precisa entender e investigar antes de oferecer, através de perguntas abertas. Por quê? Me conta. Como, o que. Exemplo, a pessoa está procurando calçado, cliente, quer um tênis confortável. O erro, mostrar qualquer tênis confortável. Melhor, o que normalmente te incomoda nos modelos que você já usou? O que você vem procurando nesse novo tênis? Para qual o objetivo é? Agora você vai acessar a dor real. Talvez o cliente fique muito tempo em pé, ou ele goste de correr, ou ele tem dor, ou ele queira mais conforto, mas sem perder o estilo. Ele esteja cansado de errar nas compras. Ele muda completamente a venda. E isso é importante. Fazer as perguntas certas no início, antes mesmo de mostrar qualquer produto. Se você investiga, você vende com menos pressão, você cria conexão com a cliente, você reduz objeções, você aumenta o valor percebido, porque o cliente sente, essa pessoa me entendeu. E quando isso acontece, a resistência emocional diminui. Etapa 2, encantamento. Agora entra numa etapa muito poderosa, que é o encantamento. Aqui eu quero quebrar uma crença importante. Encantamento não é ser simpático. Encantamento é gerar conforto emocional, gerar empatia real. É fazer o cliente se sentir acolhido, ter leveza, gerar segurança, autoridade, presença, atenção verdadeira. Porque o cliente analisa o vendedor antes mesmo de analisar o produto. Basta de 3 a 7 segundos para ele entender a sua energia, a sua expressão facial, o teu interesse genuíno, a sua ansiedade, a sua postura. E muitas vezes morrem no emocional nos primeiros minutos, gente. Por quê? Porque o atendimento gera pressão cedo demais. Exemplo clássico: o que você procura? Dependendo do tom, isso gera defesa emocional. Compare com: seja muito bem-vindo, aqui é Micheline e sou eu que vou dar o atendimento para você hoje. Fique super à vontade. Aqui você dá um tempo para ele achar, para na sequência você vir com uma pergunta. Bom, e hoje, o que você vem buscando? O que você espera encontrar? Você acaba contribuindo para começar a ir para o lado emocional. Cliente tímido precisa de acolhimento leve. Cliente acelerado precisa de objetividade. Cliente inseguro precisa de segurança emocional sua. O vendedor estratégico aprende a ler o comportamento em segundos. Exemplo moda masculina. Cliente entra olhando e mexendo no celular. Possíveis sinais: ele está com pressa, ele está com desconforto, ele está com insegurança, ele tem resistência. O erro do vendedor é ser extremamente invasivo. Então é melhor, fica tranquilo, qualquer coisa eu estou aqui para te ajudar. Você dá um tempo, na sequência você vai ali de volta e pergunta: mas você aceita uma água, aceita um café? No que eu posso te ajudar hoje? O cliente compra mais do que você faz quando ele se sente bem. 3, narrativa. Esse é um dos passos mais poderosos emocionalmente, falando com o lado emocional, porque aqui o produto deixa de ser apenas produto e se transforma numa narrativa, ou seja, se transforma numa peça de desejo, um produto de sensação, roupa em identidade, serviço em experiência. A ideia é fazer o cliente se imaginar vivendo aquilo, tendo aquele sentimento. O cérebro humano compra a imaginação. Por isso, vendedores que falam apenas de características técnicas têm tanta dificuldade. Porque informar não gera desejo sozinho. Exemplo ruim: esse vestido é de viscose. Isso informa, mas não emociona a gente. Agora veja a diferença. Consigo imaginar você chegando nesse jantar com ele. Ele tem uma elegância leve que chama atenção sem esforço. Nisso existe emocional. Um calçado: esse tênis é confortável, é fraco. Melhor é: esse é aquele tipo de tênis que você consegue usar o dia inteiro sem cansar e ainda mantém um visual sofisticado, tanto com saia, quanto calça jeans, quanto com uma calça social. Agora o cliente começa a se imaginar usando. No salão, quando você fala do cabelo, quer ficar bonito. É muito genérico, mas melhor é: esse tom vai iluminar muito mais o seu rosto, trazer uma leveza mais elegante, vai te trazer juventude. Então, o que você precisa é criar uma narrativa ativa. Com isso gera autoestima, pertencimento, desejo, visualização futura, confiança. E quanto mais o cliente se imagina vivendo aquilo, mais emocionalmente ele acaba ficando conectado com aquele produto. Etapa 4. Agora chegamos em uma etapa extremamente estratégica. Aqui o cliente começa a validar emocionalmente
com aquilo que ele encontrou, que ele procurava. Aqui a gente inicia o método do sim. E aqui usamos algo muito importante. Não fazemos frases novas. A gente pega frases que a gente conheceu, que a gente fez, fechadas para que ele responda sim, para quebrar objeções, para fazer com que gere coerência na decisão, que ajude ele a funelar nas decisões. Você me contou que para você o importante era um tênis confortável. Esse, você disse que nunca vestiu igual, não é? Ele vai dizer sim. Então, cada vez que ele dizer um sim, ele vai reduzir a resistência emocional. Muito melhor do que você dizer, vai levar fechado qual deles? Isso vai gerar fuga dele ir embora. Isso gera pressão. Experiência não é pressão, é identificação, tá? Então, ao invés de você dizer assim, nossa, ficou lindo, para ver se a pessoa leva, você vai dizer, você comentou que queria algo elegante, mais confortável. Percebe como essa peça entregou exatamente isso para você? A pessoa vai dizer sim. Então, esta é a ideia. É fazer com que a pessoa entenda, isso combina comigo, isso realmente vai me trazer conforto, realmente isso vai me entregar aquilo que eu estava esperando. Etapa 5. Agora chegamos na conversão. E aqui existe um ponto muito importante, gente. Conversão não é empurrar o produto. E tem muita gente que não sabe fazer conversão final e já vai direto para a promoção. O vendedor ruim pensa, como eu faço ele comprar? O vendedor estratégico pensa, como faço ele perceber que isso realmente faz sentido para ele? Isso muda completamente a energia da venda. E aqui você reforça desejo, você reforça aumento, você cria maior valor percebido e você reduz insegurança. Gera consciência emocional de oportunidade. Se tiver uma oportunidade de liquidação, de última peça, de escassez, use se isso for verdade. Então imagina, você acabou de dizer para ele e ele respondeu sim, 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 certo? Então agora você vai dizer, bom, você disse que esse sapato você precisava de conforto e ele te trouxe, né? Então o que falta mais para que você leve ele? Que aí você vai ajudar ele a resolver ou ele a pensar. Então você vai criar validação, desejo, lógica emocional e segurança. Bom, se você comprar hoje, eu consigo fazer em condição de 10 vezes, porque está nessa condição especial esse produto. Então você já está trazendo essa valorização. Não é manipulação, gente, é percepção de valor. Você pode usar o medo saudável de perder. Isso é muito importante. O que vai acontecer se aquela pessoa não levar esse produto agora? Você acaba gerando urgência emocional sem pressão exagerada. É quando todas as etapas anteriores já foram muito bem feitas e a conversão fica leve para esse final, entendeu? Mas se você seguir todos os passos. Porque aí o cliente entende que você não está empurrando para ele, você está ajudando ele a decidir. Ele entende e ele sente que é como se ele encontrou exatamente o que ele procurava, porque você ajudou ele nesse processo. E é essa a ideia do método acelerador, é transformar o atendimento em experiência, e experiência, sem dúvida nenhuma, em conversão. Agora chegou a hora de conhecer, na prática, as ferramentas mais importantes de todo o projeto, o simulador Acelerador X. O simulador foi criado para que a equipe de vendas, você, possa treinar diariamente, porque conhecendo sem prática, você vai se perder. Sem alguém corrigir, você vai se perder. O varejo atual não basta assistir um treinamento uma vez e acreditar que a equipe vai mudar, que você vai mudar. O treinamento precisa ser permanente e vivo. E é exatamente isso que o simulador faz. De uma forma muito prática, leve e dinâmica, como eu já tinha dito. Quase como um game. Nós usamos o melhor da tecnologia e da inteligência artificial para transformar e fazer com que o aprendizado seja um comportamento real dentro da loja. A inteligência artificial foi treinada pelo método. Então imagina, a inteligência artificial foi treinada com todo esse método que eu acabei de ensinar. Isso significa que ela entende como conduzir as vendas, como criar experiência, como ela entende como é o comportamento humano, usar persuasão, objeções, conexão emocional, a narrativa e a conversão. Então, quanto mais você usar, mais praticar, mais natural vai ser isso no seu dia a dia na loja. Se você já é um profissional experiente, incrível, as suas vendas vão aumentar, porque ele consegue ver nos detalhes para te explicar. Esse refinamento de abordagem, melhorar a condição emocional, adaptar seu atendimento para um novo varejo que está se pedindo. E com isso você vai aumentar a conversão e vai aumentar o ticket médio. Agora, se você ainda está em desenvolvimento, eu tenho certeza, a sua evolução será muito mais clara. A equipe não aprende, como eu disse, ouvindo, ela aprende fazendo.
Então, você vai ver que ele vai simular uma realidade do seu negócio. Se você trabalha com calçado, vai ser sobre calçado. Se for sobre moda feminina, moda feminina. Se você for corretor, corretor. Se você for um salão de beleza, um salão de beleza. Se for uma agência de turismo, uma agência de turismo. E ele vai adaptar, ele será a cliente e você dará a resposta como se você estivesse na loja ou no WhatsApp. Pode ser por voz ou por escrita. E ele te corrigirá quais são os detalhes de melhora em seguida o processo, os nossos 5 passos. E como funciona o acesso? Para acessar o simulador, você irá utilizar o link que será disponível. Ao entrar, ele vai solicitar, às vezes, a senha ou não, dependendo qual for o plano que vocês aderirem. Você vai dar o teu nome, vai dar o nome da loja, e em seguida o segmento que você trabalha para ele poder adaptar. Isso é importante porque o simulador, né, como eu disse, ele adapta os exemplos. Então, você pode escolher entre moda feminina, masculina, calçado, estética, enfim, você coloca lá e ele vai adaptar. As simulações são muito próximas à sua realidade. Importante, visto após pedir esses dados, ele vai te perguntar se você quer ter o simulado ou você quer recapitular os conteúdos. Se você pedir recapitular os conteúdos, ele vai passar um resumo de tudo que eu falei. Se for a sua primeira vez, ele provavelmente vai ter te dado um link e você está assistindo este vídeo também por este motivo. Depois disso, ele vai perguntar sobre o simulado, simulações. E você poderá ir para a simulação sem precisar passar pela recapitulação. Quem decide em que ir é você. O simulador funciona com 6 passos. Ele consegue exatamente os 5 passos do método, ele passa. Então, você vai aprender sempre sobre problema, encantamento, narrativa, experiência e conversão. Antes de iniciar o simulador, ele vai perguntar um cenário. Então, você pode receber da tua equipe de gerência ou você vai poder simular, dependendo como se vocês estiverem participando de uma campanha de incentivo ou não. E ele também vai perguntar qual é o tipo de cliente. O seu gerente pode solicitar que seja um específico, ou você vai poder selecionar cliente inseguro, resistente, apressado, foco em preço. Você pode colocar uma simulação que aconteceu no dia e você gostaria de entender como que poderia funcionar diferente. Você pode solicitar essa simulação para o agente de IA. Depois dessas escolhas, o treinamento começa, tá? E o simulador cria uma conexão completa da situação e passa a interpretar o papel do cliente. Então, ele é o cliente, você é o vendedor. Você vai escrever exatamente como você falaria com o seu cliente. Não, eu acho, eu falaria. Não, você é como se você estivesse na frente, por vídeo ou por texto. Esse que é uma das grandes diferenças do simulador. Você simula realidade e na sequência ele vai fazer as correções. Ele vai dizer onde estão os teus pontos fortes, aonde estão as suas oportunidades, a sua conexão emocional que faltou, a persuasão que você não usou, a narrativa que foi falta, a experiência que você poderia usar mais, com muitos detalhes. E ainda vai sugerir como você poderia ter falado, ao invés de ter falado aqui. O agente vai gerar sempre no final de cada uma dessas 6 etapas uma pontuação. E no final você vai ter um resumo da sua performance, do básico até o alta performance. E se você estiver concorrendo a uma campanha de incentivo, você vai bater print e mandar para o teu gestor para concorrer a prêmios. Se não, continuem participando. É o seu aprendizado, é o seu conhecimento que você vai levar para aumentar as vendas e aumentar a sua comissão. O simulador Acelerador X foi criado para transformar o treinamento em hábito, gente, e o hábito em resultados dentro da loja. E eu tenho certeza que você quer faturar mais. Mais conexão, mais confiança, mais conversão, mais ticket médio, mais faturamento e, consequentemente, mais comissão para você. Além disso, o treinamento nunca para, tá? A equipe pode revisar o conteúdo, como eu tinha dito, praticar novamente, voltar a etapas específicas, continuar a evolução constante dentro dessa plataforma. Isso faz com que o conhecimento permaneça vivo dentro da operação, sem depender de novos treinamentos presenciais o tempo todo, porque a verdadeira transformação acontece quando o conhecimento sai da teoria e entra no atendimento real do dia a dia. E isso eu quero ver de vocês. Eu quero que vocês escrevam para mim depoimentos dizendo que aumentou a sua comissão, aumentou o seu faturamento dentro de loja por causa do método.